Você já parou para pensar que a sua mente foi hackeada? As crenças que a Matrix instalou para você nunca virar quem pode ser. Você não pensa como pensa porque quer. Você pensa assim porque foi treinado. Você foi treinado pela Matrix a pensar exatamente do jeito que você pensa agora. Essa é a série Sintomas de Ativação da Matrix, esse é o episódio 3, sobre pensamentos e crenças. Conheça os 10 sintomas de sabotagem mental que estão distorcendo sua visão da realidade e impedindo sua evolução. Um dos maiores choques da minha vida foi perceber que muitos dos meus pensamentos nem eram meus. Eu repetia frases que ouvi na infância. Reagia a gatilhos que eu nem sabia que existiam. Acreditava em verdades que nunca questionei e ainda me achava racional. A Matrix não precisa de grilhões quando ela consegue prender sua mente. Esse é o campo de batalha mais sofisticado e o mais perigoso, porque aqui você nem percebe que está sendo controlado. É a gente vivendo dentro da nossa própria bolha, dentro do nosso aquário. Um peixe dentro do aquário, ele não sabe que ele está na água. Ele só percebe a água, ele sabe que existe água só quando ele sai dela. E é assim que a Matrix nos mantém dentro da nossa mente, com os nossos pensamentos sendo controlados por ela. Pensa comigo, se alguém controlar seus pensamentos, controla suas escolhas, controla suas emoções, controla seus comportamentos, controla sua vida. É isso. É por isso que a Matrix não começa pelo seu corpo, começa pela sua mente. Ela instala ideias, distorce sua percepção e hackeia sua identidade. Aqui estão os 10 sintomas de ativação da Matrix que sabotam seus pensamentos e crenças. Fica aí analisando quantos desses fazem sentido para você. Pensamento negativo. Você vê o pior em tudo, em todos, inclusive em você. Eu fazia muito isso. O pensamento negativo vivia na minha mente. Inclusive, quando eu criei aquela ideia de usar como norte a pergunta qual é a solução, foi porque eu vivia com pensamentos negativos. E aí eu comecei a mudar minha frequência mental fazendo essa pergunta sempre que eu percebia os pensamentos invadindo a minha mente. Pensamento polarizado. Tudo é 8 ou 80, certo ou errado, sucesso ou fracasso, sem meio termo, sem nuances. Também tinha um pouco disso, de ter 8 ou 80, não ter um meio termo. Isso é muito ruim porque a gente vai perdendo a possibilidade de criar soluções até, de enxergar coisas que não sejam extremas. Soluções surgem do não extremo, né? Do não extremismo. Generalização excessiva. Você erra uma vez e já conclui que sempre dá errado. Não sei se eu tinha isso. Talvez. Falta de propósito. Você vive no piloto automático, sem direção, sem missão, só sobrevivendo. Isso aí fazia sentido para mim. Eu fui descobrir meu propósito depois dos 40, que é fazer com que a sociedade seja melhor através de indivíduos melhores. Se o indivíduo constrói sua versão superpower, ele consegue inspirar outras pessoas. E aí, gerando um efeito cascata, podendo transformar a sociedade. Essa é a minha ideia, né? Generalização excessiva, falta de propósito, mentalidade de escassez. Isso eu tinha muito. Você vê o mundo como um jogo de soma zero. Se o outro tem, é porque te tiraram. Nada nunca é suficiente. Eu ainda aumentaria a análise da mentalidade de escassez ao foco na falta, em vez de o foco em buscar conquistar mais, ter mais coisas ou mais felicidade, mais seja o que for, não só recursos financeiros, mas ficar focando na falta. Isso é mentalidade de escassez também. E isso era o meu sintoma da mentalidade de escassez. Sentimento de impotência. Você acredita que não tem poder sobre nada, que é vítima das circunstâncias. Eu me sentia muito assim. E isso me trazia muito sofrimento também. Vitimização. Você se acostumou a terceirizar a culpa. A Matrix adora isso. Eu tinha isso também.
Eu sempre vi o defeito dos outros e a culpa dos outros. E eu não olhava para dentro de mim. Eu não me responsabilizava pelas coisas que aconteciam comigo. Sempre procurava o culpado. Isso é um certo tipo de vitimização, né? Ruminação sobre o passado. Você revive os erros como se isso fosse impedir que eles se repitam. Só reforça a dor. Até que eu não tinha muito problema, nunca tive muito problema com o passado. Meu problema sempre foi o futuro, que é o próximo. Idealização do futuro. Você sonha com um amanhã perfeito e usa isso como desculpa para não agir hoje. Eu, como uma pessoa que sempre fui ansiosa, tinha muita dificuldade em lidar com as expectativas do futuro. Pensava muito no futuro. E depois de entrar na jornada Solver, eu comecei a perceber que viver no presente é a melhor forma de combater a Matrix, né? Catastrofização. Você espera o pior, planeja o pior e se paralisa, tentando se proteger do que nem aconteceu. Eu fazia isso direto. Catastrofização era meu dia a dia, praticamente. Eu pensava sempre o pior, mesmo que eu achava que não, eu ficava esperando sempre o pior, morrendo de medo do pior, sendo que nem existia, porque era futuro, era ansiedade corroendo, esperando o pior, pensando em pensamentos negativos, idealização do futuro, junta tudo isso aí com ansiedade. Aliás, a ansiedade é muito referente a isso, né? Sabe o que todos esses sintomas têm em comum? Eles são engramas mentais. Lembra lá quando eu falei lá na série Matrix, Conexão e Controle, que eu expliquei sobre os engramas? Você vai entender melhor se você ver aquele episódio. Ou a série inteira, de preferência, porque você vai entender como que se formam esses engramas, que são conjuntos de sinapses. Sinapses são conexões elétricas entre neurônios. Então, um conjunto de sinapses, vários neurônios se conectando, são onde são guardadas as nossas memórias. E podem ser os traumas, as coisas boas, as coisas ruins, várias coisas. E aquilo é como se instalasse um botão na nossa mente, que a Matrix adora apertar, principalmente se beneficiar ela, né? Então, eles são engramas mentais, programas rodando automaticamente, instalados desde a infância e reforçados todos os dias por ambientes, pessoas, mídias, algoritmos, traumas e repetições. Muitos desses itens que eu listei aqui são os agentes da Matrix, que eu falo lá na série Os Agentes da Matrix. Eu falo sobre o agente que é a mídia, as pessoas, tanto da família e vários ambientes também, né? A Matrix... Voltando... A Matrix não precisa de algemas, ela usa ideias. Ela instala softwares invisíveis que distorcem os kbytes da realidade que você consegue enxergar. Eu gosto de falar sempre que a realidade é feita de terabytes, grandes pacotes de informação, e a gente só tem acesso a alguns kbytes. A gente só consegue enxergar, consegue ter acesso mesmo a não só enxergar, ouvir, perceber alguns kbytes. Por isso que buscar repertório é a melhor coisa, porque você vai aumentando esse acesso que você tem à realidade. Então, ela usa os softwares invisíveis que distorcem os kbytes da realidade que você consegue enxergar. Seus pensamentos não são neutros, eles são orientados. Eles seguem caminhos de sinapse reforçados há décadas. E cada pensamento que você repete aprofunda mais o código. Então, o pensamento, se ele foi disparado por causa de um engrama já instalado, ele serve como reforço, porque você está intensificando aquela conexão neural dentro do seu cérebro. E a Matrix adora fazer isso, reforçar. Ela vai dando gatilhos para você ter os pensamentos que vão reforçar aqueles engramas, aqueles botões instalados. De onde vêm essas crenças bugadas? Pais que diziam, dinheiro não dá em árvore, eu ouvia muito isso. Você é muito sensível, você nunca termina o que começa. Apesar de nunca ter ouvido isso, esse de nunca terminar o que começa, eu sofria disso muito. Eu acho que eu falava pra mim mesma. Professores que reforçavam, isso não é pra você, você não tem perfil, se contenta com pouco.
Religiões que vendiam culpa como virtude. Você é pecador por existir. Se a religião fala sobre isso, se você aceita isso, como vira um pensamento na sua mente, é como se você estivesse reforçando um engrama que pode atrapalhar a sua evolução. A cultura do não se exponha, não erre, não deseje muito. E aí você vai se podando, vai se proibindo de crescer, de evoluir. As redes sociais que te fazem se sentir atrasado, insuficiente, invisível. As redes sociais, e quanto mais tempo você passa nelas, mais você está reforçando esses pensamentos, essas ideias, esses engramas. O objetivo da Matrix é claro: te manter previsível, controlado, repetitivo, fraco. Ela não quer que você pense diferente, porque quem pensa diferente age diferente. Quem age diferente cria uma nova realidade, e quem cria novas realidades é perigoso. A Matrix não quer que a gente crie novas realidades. Você precisa entender uma coisa agora: seus pensamentos não são verdades, eles são sinais. Sinais da programação que está rodando dentro de você. E se o código está corrompido, o resultado sempre será bugado. Se você tem os engramas instalados lá, que estão rodando softwares que são corrompidos ou então que são ruins para você, você está só reforçando esses softwares, essa programação. E a Matrix quer continuar fazendo rodar isso na sua mente. A Matrix está rodando o seu cérebro como um sistema ultrapassado. Enquanto você repete as mesmas ideias, você repete os mesmos comportamentos. Enquanto você reforça as mesmas crenças, você reforça os mesmos resultados. Então, tudo que você consegue até hoje é fruto dos seus comportamentos. E os seus comportamentos são fruto dos seus pensamentos, que estão instalados na sua programação. Então, todas as ideias que você tem, todas as capacidades de você enxergar coisas no mundo, oportunidades, são derivadas da sua programação mental, que gera os seus resultados. Então, você está rodando um sistema operacional falido e achando que o problema é falta de motivação. Não há motivação no mundo que vai conseguir superar uma programação bugada. Não é falta de motivação, é excesso de programação errada. Desinstale ou será substituído. Principalmente pelas IAs, porque as IAs estão chegando com força aí, substituindo pessoas. Quanto mais bugadas as nossas programações, menos oportunidades a gente enxerga de viver no mundo, por exemplo, com as IAs. Solver Academy. Na Solver Academy a gente treina outro tipo de mentalidade, o Solver Mindset, a mentalidade do solucionador. Um estilo de vida onde os pensamentos passam por filtros conscientes, onde você instala novos drivers de lógica, foco e ação, onde sua mente deixa de ser um território ocupado e vira sua principal aliada. É aqui na Nabucodonosor, lembra da Nabucodonosor? Que a libertação começa, com ferramentas, treino, desconforto e reprogramação real. Cadastre-se na lista de espera, o link vai estar aí na descrição. Acompanhe a jornada Solver. Eu mesma já fui uma mente cheia de bugs, carregando crenças de escassez, impotência, polarização, medo. Mas escolhi o reset. Estou documentando cada passo disso. Isso aqui não é frase de impacto, é prática, é ferramenta aplicada, é transformação visível. Leia os relatos da jornada. Eu tenho colocado diariamente o que eu tenho feito na minha jornada Solver e usando os pilares Solver, que são energia da máquina, repertório, inteligência emocional XP e também as ferramentas da Solver Toolbox. Eu falo como eu vivi, como eu vivo ou como eu pretendo viver o estilo de vida Solver. Como que eu pratico dentro da Solver Academy. Eu vivo na Solver Academy, né? Sobre essa série. Esse foi o episódio 3 da série Sintomas de Ativação da Matrix. Amanhã, no episódio 4, vamos entrar no comportamento visível. Como a Matrix te programou para agir contra si mesmo, sem nem perceber.
Acompanhe todas as séries através do mapa da Revolução Solver. Eu já mostrei para vocês o mapa nos outros vídeos. Tem todas as séries aqui, você tem acesso às playlists no YouTube, tem acesso aos links dos textos. Entra lá e assiste. Olhe para dentro. Ativar Solver.